Agora aqui, 1000 elogios para ela. Eu quero tratar com... A minha cara gostando, né? 1000 elogios para ela. Ela trouxe o conceito de racismo cotidiano. Cara, uma sacada bem bacana que talvez... Aí que tá. Não sei se já posso falar isso agora ou se deixa para falar depois. Quero ver se vocês vão perceber isso que eu quero falar. Tá bom? Vamos entender então o conceito de racismo cotidiano? Beleza? Vamos lá. Então, racismo cotidiano, ela traz como conceito a outridade, né, e a projeção da sombra. Outridade é um conceito que trabalha muito bem trabalhado pela Toni Morrison. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Um dia eu vou dar aula sobre ela. Então aproveita e se inscreva no canal. Então, racismo cotidiano de segunda grada. Manifeste-se em microagressões, palavras, gestos, olhares que reforçam a outridade no sujeito negro. Veja, o que está posto aqui mais uma vez? Mas eu não queria falar para você, quero que você responda para mim. Quando ela está dizendo aqui que o racismo cotidiano significa microagressões, com palavras, gestos, olhares, né, para o outro. Então, significa que o outro não está sendo tratado como igual. Ou mesmo, daqui a pouco eu vou explicar na outra parte da aula, que vai ter um conceito do Fanon, que ele vai fazer uma linha, que é a linha do não ser. A linha do ser e a linha do não ser. Na verdade, embora ela não tenha dialogado aqui com o Franz Fanon, tá? Mas ela está falando da relação do outro, que não é tratado como igual e que, portanto, não é tratado, aí, segundo Fanon, não é tratado como humano, estaria numa outra linha, abaixo da linha da humanidade, que é o do não humano. É por isso que ele é o outro e é o não ser. O negro se torna o espelho distorcido da branquitude, o depositário de seus medos, preconceitos e desejos reprimidos. Aqui ela já está usando a psicanálise. Estou pensando aqui na psicologia, que bom. Então vocês podem me ajudar quando quiserem. Então veja, o espelho distorcido, veja, todos aqui, o que Grada de Loma está defendendo nesse livro? Todos os males, tudo aquilo de ruim que o próprio Bege, tá, faz, ele vê e joga tudo para o outro. Joga tudo no negro. E atribui todos os seus medos, preconceitos, né, depositados distorcidos no outro. Seus desejos reprimidos no outro. No caso do negro, que ela está falando aqui. É isso. Resumo é isso. Né? E aí, essa outridade não é apenas uma diferença neutra, mas carrega uma carga negativa, projetando no negro os aspectos reprimidos e indesejados da sociedade branca. O próximo slide vai dizer isso. O outro, o negro, é o violento, o negro é o estuprador, o negro é... Eu vou ficar falando, deixa eu botar lá o outro slide, para a gente ver. Né? O racismo cotidiano refere-se a todo o vocabulário, discursos e imagens, gestos, ações e olhares que colocam o sujeito negro e as pessoas de cor, não só como outro, a diferença contra a qual o sujeito branco é medido, mas também como alteridade, ou seja, não entender o outro como ele é. O negro é visto como a personificação dos aspectos reprimidos da sociedade branca. Aí vem os exemplos que eu estava citando agora. Né? A outra, né? A negação da existência negra. Grada Quilombo expõe a violência de constante rotulação do sujeito negro como outro, aprisionando-o em estereótipos negativos desumanizantes. Essa outridade imposta nega ao negro o direito simplesmente de existir como igual, reduzindo a projeção dos medos e preconceitos da branquitude. A de Fanon também descreve isso muito bem lá no Pele Negra, Máscaras Brancas. E aí ela vai trazer aqui que o sujeito negro é percebido como outro através das seguintes formas. 1. Infantilização. Sendo visto como a personificação do dependente.
o menino, a menina, a criança ou o servo, que não pode sobreviver sem um senhor. É o dependente. É aquele servo que precisa o tempo todo do senhor. A gente pode ter uma prática dessa aqui com toda tranquilidade quando você está na própria universidade. Mas tem professores beges, né, que dominam, são os diretores, ocupam todos os espaços, e os negros que limpam os nossos banheiros. Então, o bege normalmente trata esse negro como um dependente, né, como uma criança infantilizada. Às vezes vai estar... O Fanon fala disso muito. Então. Acho que a Grande Clã pode não ter citado o Fanon, mas me parece, não sei se ela leu, talvez, certamente deve ter lido, mas me parece estar com o Fanon na cabeça para negro baixar branco. Quando você infantiliza o outro. O Fanon traz exemplos, por exemplo, lá no livro dele, para não ser falando aqui, animalização. Sendo visto como a personificação do animal, o selvagem, o primata, o macaco, outra forma de humanidade. É desumanização mesmo, ou animalização. Quer dizer, Fanon usa desumanização, ela está usando animalização. Significa a mesma coisa. Tá? Por outros caminhos, mesma coisa. Primitivização, sendo visto como a personificação do incivilizado. O selvagem, o atrasado ou o natural, aquele que está próximo da natureza. Embora ela não tenha citado aqui, mas isso diz muito respeito, sobretudo, aos indígenas também. Indígenas são tratados assim como que é o primitivo, é aquele que está próximo da natureza, etc. E a natureza, que para os indígenas e africanos é algo, para grandes povos da França, é a mãe natureza, né? Para esses desenvolvimentistas beges, significa o impedimento do progresso, ou melhor, significa que a natureza deve ser transformada em instrumento e ou mercadoria para o avanço do progresso. Então, por isso que você destrói árvores, destrói selvas, destrói rios, destrói mares, matas, tudo em prol, teoricamente, de um certo progresso. É isso que caracteriza o que é civilização. Só concluir aqui, a gente vai... Parecer só essas... A gente fala... então é isso aqui da fotoerotização, né? Sendo visto como uma personificação sexualizada, com apetite sexual violento, a prostituta, o cafetão, o estuprador, o erótico, o exótico. Né? Esses são os estereótipos do racismo cotidiano para os judeus. E em civilização, né? Como personificação do outro violento, ameaçador, criminoso, suspeito, ficamos falando aqui sempre, né? O perigoso, aquele que está fora da lei. Então veja, esses aqui são questões que agradam atrás e que vocês acabaram de corroborar com o exemplo de vocês. Né? Assim, há uma desigualdade fundamental entre, a princípio, o negro é o suspeito. Quando ele não tem a certeza absoluta, mesmo que não tenha visto, não tenha prova nenhuma, o negro é suspeito. É por isso que essa forma de racismo aqui cotidiano reverbera nas instituições. Por isso que mais negros são presos do que brancos pelos mesmos delitos. Ou negros têm penas maiores do que beges quando cometem os mesmos delitos. Por aí vai. Né? Então, esse é o cenário que é... Ou quando negros são parados em blitz policiais e beges não são. Por aí vai. Então, você trouxe olha, vocês três foram ótimos. Acho que vai ficar no tratar. Eu tenho falado há muito tempo isso. Veja, por que não matam todos os negros, Wallace, então? Né? É isso. Há um racismo institucional, há um racismo cotidiano, há um racismo permanente. Por que não matam todos os negros? Porque esses negros, na verdade, aqueles que são matáveis, né? Quase que agora eu usar a necropolítica do vender, né? Mas os negros que são os mais principais alvos são justamente aqueles que não aceitam a sua condição de subordinado ou de neo-escravizado na sociedade. Vocês estão me fazendo entender. Né? Se você se rebelar, que é o que você acabou de dizer, se você se rebelar diante do cenário que está posto para você, de ampla desigualdade, de humilhação, ou de trabalhar lavando banheiro, de trabalhar, aceitar ganhar um salário menor do que o bege, ou se você vai se rebelar na Zona Sul, como você disse também, e por aí vai, então você é o rebelde. Portanto, você é alvo. E aí tem 3 caminhos para você. Prisão,
Cemitério, só 2. Para fechar esse slide aqui, esse coisa da grada quilômetro, o último slide dela, né? Então, o termo cotidiano refere-se ao fato de que, aspas para ela, essas experiências não são pontuais. O racismo cotidiano não é um ataque único ou um evento discreto, mas sim uma constelação de experiências de vida. Uma exposição constante ao perigo, um padrão contínuo de abuso, que se repete incessantemente ao longo da biografia de alguém. No ônibus, no mercado, em uma festa, no jantar, na família, na UFRJ, em outras universidades, em todos os lugares. É isso que significa essa expressão do racismo cotidiano que ela está trazendo. Então, assim, isso faz com que corpos negros e corpos de cor, para incluir os indígenas, sintam-se sempre, vamos pegar o termo do Juninho, à margem, sempre com medo de se expressar naturalmente, como o colega acabou de colocar ali agora. Você tem sempre que representar alguma coisa que seja palatável para essa branquitude. Se você se rebelar, se você quiser tratar o outro de igual para igual, já está errado. Já está errado. Você já está errado. O negro já está errado. Você não pode tratar o branco de igual para igual. Logo, vai dizer assim, ponha-se no seu lugar, que é uma coisa bem típica do colonialismo, uma frase bem típica do colonialismo é essa. Tá? Bom, gente, então eu queria tratar um pouco disso. Foi só o capítulo 3 da Grada Quilombo, 3, agora eu falei certo, né? Da Grada Quilombo, que eu quero tratar assim com vocês. Entendemos aqui, a gente vai dar um pouquinho. Negros não são tratados como sujeitos históricos, tudo bem? Na sociedade. Pesquisas sobre racismo não focam nas vítimas do racismo, focam muito mais na crítica a determinados setores de elite que são racistas, mas não querem ouvir, não estão prontas para ouvir as próprias vítimas. E depois ela fez uma discussão, apresentou ali uma diferença entre racismo estrutural e institucional, que a gente viu aqui juntos, que era muito parecido, né? Muito parecido ao racismo estrutural e institucional, sem grande diferença, mas ela trouxe uma excelente contribuição agora para caracterizando aquilo que a gente vê cotidianamente na nossa sociedade, que ela chamou de racismo cotidiano. Né? E que tem algumas expressões, vou voltar para elas, que da infantilização, da animalização, da primitivização, erotização e incivilização dos corpos negros. São vistos por essa negritude, posso chamar assim.